pa, la, 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 la. Mestre, o que eu mais preciso é de ti. Mestre, eu preciso ouvir sua voz. Mestre, preciso de ti. Mestre, me ensina a andar como andou. Mestre. Olá, olá, meus amados irmãos, vos saúdo na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Como amor. Hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020, agora são 19 horas e 31 minutos, horário oficial de Brasília. Você está ligado no canal oficial da Missão Ictus no Brasil, Missão Ictus Igreja Cristã. Também você está sintonizado na Ictus Web Rádio e Web Rádio Ictus, ok? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Me ensina a andar como andou. Mestre, me ensina a viver como viveu. Mestre, eu quero amar como amou. Quero amar sem hipocrisia, quero viver uma vida reta. Quero amar sem hipocrisia, quero viver uma vida reta. Sem precisar me esforçar tanto. Sua presença em minha vida precisa ser constante. Sua presença em minha vida precisa ser constante. Vem me ensinar, vou me esforçar. Mestre, mestre, o que eu mais preciso é de ti. Mestre, eu preciso ouvir sua voz. Mestre, preciso de ti. Mestre, me ensina a andar como andou. Mestre, me ensina a viver como viveu. Mestre, quero amar como amou. Quero amar sem hipocrisia, quero viver uma vida reta. Quero amar sem hipocrisia, quero viver uma vida reta. Sem precisar me esforçar tanto. Sua presença em minha vida precisa ser constante. Sua presença em minha vida precisa ser constante. Vem me ensinar, vou me esforçar. Mestre, mestre, o que eu mais preciso é de ti. Mestre, eu preciso ouvir sua voz. Mestre, preciso de ti. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos seguindo aqui nesta quarta-feira. Você é muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Nós louvamos a Deus. Ontem, infelizmente, eu não pude realizar aqui a live. Nós tivemos apenas culto na igreja, porque tive alguns contratempos, né, aí com pessoas carentes de auxílio e situação terrível, né? Escravos do maligno, escravos dos vícios. E, na verdade, ontem, acredite você se quiser, foram 5
depois desse caso mais grave aí, que a pastora chegou até comunicar aos irmãos, né, foram mais 4 pessoas em situação semelhante que apareceram, né, inclusive 2 lá na igreja. Então, a gente louva a Deus por tudo, mas são momentos em que realmente a nossa fé é provada, ela é testada, porque nós somos filhos de Deus, somos servos do Deus Altíssimo, mas somos atacados o tempo todo, e o inimigo usa pessoas assim, que vivem nessa situação. Não estou aqui desprezando ou menosprezando ninguém pela condição em que vive, porque seria algo, uma atitude hipócrita da minha parte. Graças a Deus não sou hipócrita, tá bom? Os irmãos que nos conhecem sabem a maneira de conduta e como nós conduzimos, procuramos viver a vida cristã. Mas existem momentos, as pessoas, o inimigo usa, tenta te tirar do sério, te provoca, não é? A pessoa provoca, e só a graça de Deus mesmo para nos sustentar nesses momentos em que somos afrontados e provados. Mas graças a Deus, o Senhor nos deu a vitória, o Senhor nos deu sabedoria para conduzir a situação, e eu espero que, em nome de Jesus, estas pessoas, e principalmente esta primeira, né, que foi uma situação mais delicada, uma situação bem grave, venha se encontrar com Jesus, assim como aconselhei a uma pessoa que eu conheço fazem uns 30 anos, e que venha se encontrar com Jesus, ser liberto e ter uma nova vida em Cristo Jesus, tá bom? Então a gente vai seguindo aqui. Eu quero colocar mais um louvor e logo após nós já vamos meditar na palavra do Senhor. Eu tenho feito uns cultos, dei uma enxugada nos cultos durante a semana na live, para não ficar algo assim muito maçante e nem repetitivo, né? Tenho priorizado a questão da meditação da palavra, a oração no final, mudei a liturgia do culto, e aí uns 2 louvores no começo, tá bom? Para alegrar o seu coração, mas já vá preparando o seu coração para ouvir a palavra do Deus vivo. Nós sabemos que o Senhor fala conosco, e o Senhor fala principalmente com aqueles que abrem o seu coração para ouvi-lo, tá bom? Então já vá preparando o seu coração, se você estiver com a sua Bíblia também, porque daqui um pouquinho, daqui a 5 minutos e 17 segundos, nós estaremos meditando na palavra do Senhor. E lembrando, você que está conosco, você que chegou agora, se você não for inscrito em nosso canal no YouTube, por favor, nos ajude, inscreva-se aí, é de graça, né? Inscreva-se no canal, clica no sininho ali do lado, à sua direita, né, à esquerda do seu monitor, do seu celular, ative as notificações, tá bom? Deixa o seu joinha aí, compartilhe os vídeos, compartilhe, abençoe outras pessoas para que possam estar recebendo a palavra do Senhor, recebendo mensagens que venham edificar as suas vidas, tá bom? Então vamos ouvir mais um hino aqui, e logo após estaremos meditando na santa palavra do Senhor. Mais uma vez estou aqui para te buscar. Só posso viver perto de ti. Eu vim pra te ver e desfrutar da sua presença mais uma vez.
Sua presença mais uma vez. Mais uma vez estou aqui para te buscar. Só posso viver perto de ti. Eu vim pra te ver e desfrutar da sua presença mais uma vez. Da sua presença mais uma vez. Fala, papai. Pode falar. Eu vim aqui pra te ouvir. Fala, papai. Fala, Senhor. Pode falar. Eu vim aqui pra te ouvir. Ouvir seus conselhos. Ouvir sua doce voz. Suas palavras de amor. Ouvir seus conselhos. Ouvir sua doce voz, suas palavras de amor. Fala, papai. Pode falar, Senhor. Pode falar. Eu vim aqui pra te ouvir. Ouvir seus conselhos, ouvir sua doce voz, suas palavras de amor. Ouvir seus conselhos, ouvir sua doce voz, suas palavras de amor. Fala, papai, fala, papai. Pode falar. Eu vim aqui pra te ouvir. Fala, papai. Pode falar. Eu vim aqui pra te ouvir. Glória a Deus. Te ouvir. Glória a Jesus, aleluia, amém, louvado seja Deus. É uma alegria muito grande, né? Podermos meditar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos conduz à vida eterna, tá bom? Agora nós vamos então meditar na santa palavra do Senhor Jesus e eu quero nesse momento convidar você a orar comigo, tá bom? Só um minutinho. Deus eterno e maravilhoso Pai,
Nós estamos diante da Tua santa presença e nesse momento, Senhor, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Teu nome que é santo e poderoso, e eu te peço, esconda-me atrás de Ti. Fala, Senhor, pelos meus lábios, ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma e principalmente ao nosso espírito. Arranca de nós, ó Senhor, toda a carnalidade, toda a malignidade, toda incredulidade. Encha-nos com o Teu Espírito Santo e derrama sobre nós a Tua Shekinah em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Tá bom? Vamos então, nesse momento, meditar na palavra do Senhor. Nós começamos na segunda-feira, eu compartilhei aqui com os irmãos. Só um instantinho, meus irmãos. Deixa eu colocar aqui para digitação. Fechar aqui o player. E colocar a digitação aqui para que eu possa ter a mensagem digitada, né? Eu um dia estava conversando e eu tenho tenho muitos sonhos, né? E um deles é escrever um livro, né? Tem alguns rascunhos, né? Você já deve ter ouvido que o homem precisa plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Bom, árvores eu já plantei várias. Filhos, 3. Pela graça e bondade do Senhor. Agora eu preciso escrever um livro, não é? Então, eu estou aqui até ouvindo um dia um conselho da nossa irmã Vanessa. Comecei, então, a partir de agora, né? Anotar aí os rascunhos aí, aquilo que o Senhor vai nos dando, com base naquilo que temos meditado. E se assim o Senhor nos permitir, se assim o Senhor aprovar, quem sabe eu realize esse sonho. Na verdade, eu não tenho sonho de escrever um livro, eu tenho sonho de ser escritor, tá bom? Mas a Deus pertence todas as coisas, tá bom? Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos, e eu quero que Ele seja Senhor da minha vida, até o último fôlego de vida na face dessa terra. Esse é o desejo e a vontade do meu coração, é aquilo que me move. O que me move a pregar o Evangelho, e é a razão, né, do ministério pastoral, é fazer a vontade de Deus. É pregar aquilo, não aquilo que os homens querem ouvir, mas aquilo que todos os homens, inclusive eu, tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Tá bom? Estou errando a data aqui, dia 2 de dezembro de 2020. Vamos lá então, seguindo aqui a segunda parte do Salmo de número 11. Eu, na última meditação nossa, falei a respeito da glória de Deus, né, da grandiosidade do nosso Deus. Ainda fiz uma analogia aí com aqueles que se referem a Deus e se dirigem a Deus como se Deus fosse um ser humano comum, e Ele não é. Mostrei alguns textos aí da palavra do Senhor. É lógico que não esgotei o assunto e nem tenho essa pretensão, porque a Bíblia é tremenda, é um universo, um oceano fantástico, né? A palavra do Senhor é maravilhosa. Então, hoje, seguindo aqui o Salmo de número 11, eu quero meditar um pouco com você, meu irmão, minha irmã, no versículo 5 do Salmo 11, que diz assim, olha: o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece ao ímpio e ao que ama, e o que ama a violência, tá bom? Sigamos então. Olha, nós observamos, primeiramente, quando
o salmista Davi escreve isso aqui, nós precisamos entender algo. O nosso Deus é um Deus de amor, e não apenas um Deus de amor, mas diz João que Deus é amor, ou seja, a essência de Deus, a pessoa de Deus é o próprio amor. Amém? Então isso é algo que você sabe. Mas também Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é longanimidade, Deus é benignidade. Mas Deus também é justiça. E o Salmo 11, versículo 5, está falando justamente disso. Vamos ver primeiramente aquilo que o salmista diz aqui, que Deus prova o justo. Tá ok? Então abra aí comigo, se você quiser acompanhar, ou se você apenas estiver acompanhando, não tem problema não. Antes de irmos para Gênesis capítulo 22, versículo 1, eu quero que você leia, aí comigo, você que está com a sua Bíblia, o versículo 7, que diz assim, do Salmo 11: porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. Então o Senhor é justo, o Senhor ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. Veja bem, então. Então vamos lá observar e ler aquilo que está escrito no livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Diz assim: e aconteceu depois destas coisas, depois que Abraão peregrinou na terra dos filisteus, e por muito tempo, diz o texto no versículo 34 do capítulo 21, por muito tempo, Abraão peregrinou na terra dos filisteus. Aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E Abraão respondeu: eis-me aqui. Às vezes a pessoa olha e fala, mas Deus tentou Abraão. O tentar é a provação, é provar. Deus vai nesse contexto e nesse momento, porque o Senhor contemplava a vida de Abraão, diz lá o texto nos Salmos, que o rosto do Senhor está voltado para os retos, para os justos. Então Deus contemplava Abraão. Deus contempla tudo, irmãos. Mas Deus contemplava a Abraão. E esse fato, ele acontece pela ordem da narrativa bíblica, depois do nascimento de Isaac, da despedida de Ismael e Agar, e do pacto que Abimeleque faz com Abraão. Então o Senhor Deus, nesse momento, o mesmo Deus que já contemplava a vida de Abraão em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e que aos 74 anos o chama, esse mesmo Deus, aos 75, o chama, esse mesmo Deus contemplou Abraão por 75 anos. Contemplou Abraão, contemplou como é que ele vivia ali na casa de Terá, seu pai, o seu irmão, Naor. Contemplou. O Senhor Deus viu como Abraão se portava em relação a todo o contexto.
Porque o servo de Deus, meus irmãos, uma característica que é evidente, que tem que ser evidente e que tem que ser visível na vida do servo de Deus, são as suas atitudes. Como é que o servo de Deus reage e como ele age? Primeiro, ação, não é? Qual a ação que o servo de Deus tem e deve ter em relação ao sistema? Ao sistema, ao mundo que o cerca, ao contexto que envolve a sua vida. E aí podemos relacionar e poderíamos entrar aqui em vários contextos. Contexto familiar, relacionamento. Quem estuda, contexto escolar, contexto, não é? Do trabalho, ali do labor, onde na empresa, onde a pessoa está com seus colegas de trabalho ali. Contexto espiritual, eclesiástico, como a pessoa ela age em relação aos seus irmãos na igreja, em relação ao pastor, em relação à obra de Deus. Ação é atitude. Então, primeiro, qual é a ação que a pessoa tem? Qual é a ação? E Deus contemplou todas as ações de Abraão em relação aos vários contextos nos quais ele estava inserido. E Deus vê que Abraão era um homem diferente. Ponto. Agora, existe a segunda parte, a reação. Qual é e qual era? Nós estamos falando de Abraão. Como Abraão reagia? Por quê? Uma coisa é você agir. Então, ali você está agindo. Por exemplo, o que aconteceu ontem que eu citei, eu fui agindo naquela situação. Mas em determinados momentos, eu tive que reagir. Reagir. Então, como Abraão reagia diante de todo o contexto que se lhe apresentava, Deus também observou. E aí eu te faço a mesma pergunta, não vou repetir todos os contextos que eu apresentei aí, mas a pergunta: como é que você reage a todas essas situações que cercam a sua vida nos mais diversos contextos da sua existência? Ok? Aí voltamos para Abraão. Pela observância que Deus fez de Abraão, Deus viu que Abraão era um homem diferente. Que Abraão agia diferentemente de todo mundo e que Abraão reagia também de forma diferente. Então Deus olha para Abraão, não é? E vê o quê? Ele vê que Abraão era um homem reto, era um homem bom. Não é? Até falando isso, parece que eu estou falando de Jó, mas Abraão era. Então Deus chama Abraão. Então Deus fala com Abraão. E aí, meus amados irmãos, nós vamos observar qual é a reação de Abraão quando Deus fala com ele. De Abraão, você vai observar que ele era um homem obediente. E se nos reportarmos ao início de mensagens que preguei semana passada, você vai encontrar
a atitude que fez com que Adão e Eva fossem lançados fora do jardim no Éden foi justamente a desobediência. E essa semente de desobediência, ela se proliferou e aumentou de uma forma tão grande que levou à segunda mensagem que a gente meditou, que foi sobre Noé, não é? Que Deus chegou ao ponto de se arrepender de ter feito o mundo. Olha que coisa terrível. E Deus diz ali que Deus olhou e viu que toda a intenção do coração do homem era amar continuamente. E aí Deus manda o dilúvio. E aí começa tudo de novo. Começa tudo de novo. E vai chegar onde? Na Torre de Babel. Então Deus vai chamar Abraão para formar a partir deste homem um povo. Para formar a partir deste homem e de sua mulher uma nação. Para que desta nação nascesse o Messias. Olha, antes ainda de eu continuar aqui, quando diz aqui que Deus tentou, né, que Deus provou Abraão, nós não podemos nos esquecer que quando Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra a Abraão, e Abraão, ele se lembra da sua família, não é? Que ele tinha ali seus parentes, o Ló, e também sua esposa e suas duas filhas. Abraão, ele, não é, vai interceder por eles. Mas se você observar, Deus fala com Abraão. Deus fala. E Deus diz a Abraão o que vai fazer. Aí aqui no capítulo de número 22, que nós estamos lendo, Deus fala com Abraão e diz o que, Abraão? Versículo 2. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus diz, lá eu vou te mostrar qual é a montanha. Então Deus vem e prova. Agora, você já parou para perceber que em muitos momentos da nossa vida, mesmo o Senhor não falando assim como falou de forma audível com Abraão, nós estamos sendo provados? A nossa fé é provada a todo momento e a todo instante? Você já parou para pensar nisso? E aí nós vamos chegar àquele ponto que eu disse há pouco. Porque a ação, ela é um ato voluntário. Ela é um ato voluntário. A pessoa, ela tem ação, ela age, ela faz. Ela tem até uma predeterminação a agir de determinada forma em determinadas situações. Mas a reação é algo que muitas vezes, e na verdade, na grande maioria das vezes, pega a pessoa desprevenida.
A pessoa não está esperando e ela vai reagir. Você acha que Abraão estava esperando que Deus lhe dissesse que era para que ele sacrificasse a Isaque? Você acha que era isso? Quando Deus o chama e ele diz, eis-me aqui? O fato de dizer, eis-me aqui, nós vamos olhar para aquilo que Elias disse, comentei ontem, antes de ontem. Elias não titubeou, depois que teve a sua boca, né, queimada com uma brasa viva do altar, ele não titubeou, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é algo sério. Abraão também não titubeou. Ele diz o quê? Eis-me aqui. Mas isso, meus amados irmãos, nos mostra claramente que tanto Elias, né, que nós meditamos, falamos sobre ele antes de ontem, como Abraão aqui, tinham o conhecimento e o relacionamento com Deus. Eles conheciam a Deus de andar com Deus, de viver com Deus. Isso faz diferença. Não era um modismo, não era algo comercial, algo que estava sendo ali colocado de uma forma para atrair pessoas. Não. Era algo verdadeiro. Tanto que você conhece a história, eu não vou entrar aqui na questão do sacrifício de Isaque, não é esse o tema da nossa meditação, mas você sabe que Abraão levou Isaque e fez do jeito que Deus mandou. Apenas Isaque não foi imolado porque Deus viu que Abraão verdadeiramente era fiel. Então, você percebe aquilo que diz o salmista no Salmo de número 11, versículo 5, a parte B. Que Deus prova o justo. Mas a sua alma, a alma do Senhor, aborrece o ímpio e o que ama a violência. Abra comigo a sua Bíblia agora, se você estiver com ela aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 25. É outro texto que eu tenho certeza que você deve conhecer. É o momento em que Jesus está levado diante de Pilatos e também de Herodes. Tá ok? E quando aqui também nós vamos observar ação e reação. Claramente, e ação e reação estão intrinsecamente ligados à maneira ao pensamento e à atitude da pessoa. Veja que a reação do povo ali, de Israel ali em Jerusalém, naquele momento, em que Pilatos coloca diante do povo dois homens, para que o povo escolha, conforme a tradição da Páscoa, que poderia ser libertado um prisioneiro, uma pessoa. Você, antes de eu ler esse texto, eu quero que você vá até João, capítulo 10, versículo 10 e 11. Olha só,
Isso aqui, irmãos, é algo muito forte. Porque Pilatos ali, eu já vi um monte de descer, desde criança, eu ouço pessoas descerem a lenha no Pilatos. Porque o Pilatos lavou as mãos. Como se a culpa fosse do Pilatos. Ele ouviu o conselho da esposa. Agora, ele deu ao povo a decisão, o poder de escolher quem eles queriam. Quem eles queriam. A sentença que Pilatos vai dar depois foi aquilo que o povo pediu. Foi o que o povo pediu. Então, veja bem, antes de nós lermos lá o texto de Lucas, capítulo 23, que é quando Jesus está diante de Pilatos agora, que Herodes manda Jesus de volta a Pilatos, porque Herodes, na verdade, não mandava era nada, né, irmãos? Herodes, né, não mandava nada. Herodes era igual a rainha Elizabeth. Não mandava nada. João 10, 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Olha o que Jesus está dizendo. O que Jesus apresenta aqui, quando está pregando e falando que ele é o bom pastor, e ele é o bom pastor mesmo. Ele é o bom pastor, porque ele disse que o bom pastor, no versículo 11, dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele se dedica às ovelhas. Pregar aqui todo dia é dedicação. Graças a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Porque você tem recebido, com algumas raras exceções, né, por contratempo, mas já vou, ontem estava falando com a pastora, providenciar um jeito para que não aconteça mais isso, que eu tenha pelo menos uma palavra guardada para mandar quando acontecer algum imprevisto desse. Porque eu me sinto mal, de verdade, quando acontece, não o fato de ter que ir lá resolver, tentar de alguma forma resolver, ajudar na situação. Mas eu me sinto mal de não enviar uma mensagem, porque eu gosto de pregar. Graças a Deus. Deus me deu esse dom e eu gosto. E eu sei que Deus tem abençoado as pessoas. Então, veja bem, o Senhor Jesus fala aqui. Quando nós voltamos lá para o Evangelho de Lucas, onde estão diante de Pilatos, ele está ali, irmãos. Você tem que entender que ali estava se cumprindo uma profecia. Mas é colocado diante do povo o Filho de Deus, o Salvador, aquele do qual falaram os profetas. Só um minutinho, irmão. Pode ficar aqui. Aquele do qual falaram os profetas. E ao lado dele, um bandido. Olha, pelo amor de Deus, não me confunda. Todas as pessoas merecem a salvação. Tem o direito, isso é estabelecido por Deus, tá? Mas eu estou colocando a você o que estava acontecendo. Aquele homem era mau nesse momento. E a gente tem que entender que Barrabás representava tudo aquilo que está em João, capítulo 10, versículo 10, a parte A do versículo. Ele era um ladrão, ele era um bandido, ele era um assassino. E ele estava ali, representando quem? O diabo. Isso é espiritual, meu irmão, minha irmã.
E ao lado dele quem estava? Aquele que veio para dar a vida e a vida com abundância, que era Jesus Cristo de Nazaré. E o povo escolhe quem? O povo escolhe quem? O povo escolhe, Barrabás. Está no versículo 18. Está no versículo 18 de Lucas 23. Barrabás fora lançado, preste bem atenção no que eu vou te falar. Quais eram os crimes de Barrabás? Fora lançado na prisão por causa de uma sedição e de um homicídio. Ele matou outra pessoa na cidade. Agora, sedição é sublevação. Sedição é organizar um motim, uma rebelião contra uma autoridade constituída. Isso acontece dentro de igrejas, hein? Isso acontece. Eu já vivi isso. Acontece. E demais, se você quer saber. Essa era a acusação de Barrabás. Sedição, né? Perturbação da ordem, se inflamar contra a autoridade constituída, e além disso, ele matou uma pessoa. Olha só, é esse homem que está ali. E ao lado dele, Jesus de Nazaré, o Salvador. E aí, o Pilatos, no versículo 20, por isso que, toma cuidado de colocar a culpa em Pilatos, porque Pilatos não queria crucificar Jesus, não. Está aqui no texto, irmão. Aqui o versículo 20. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Manda eles, eles clamavam em contrário, ou seja, contrário àquilo que Pilatos queria. Era um julgamento popular. Você sabia que em alguns estados, alguns condados americanos, nos Estados Unidos, porque lá tem um sistema federativo, mas os estados, eles podem, a eleição ela pode ser feita de diversas formas, tá? Eu não vou falar disso aqui, não. Mas eu só vou te falar. Você sabia que em alguns estados, uma pessoa pode ser eleita por aclamação? Pode ser feita uma convocação em praça pública e, dentre aqueles que ali comparecerem, levanta a mão quem quer que seja eleito o A ou quem quer que seja eleito o B. Aquele que ganhar é eleito? É o vencedor? Isso chama-se aclamação. Então foi colocado diante do povo esta opção. Um homem, um bandido, um assassino. Aquilo que está lá em João capítulo 10, a parte A do versículo. E a parte B do versículo estava aqui também. O Pilatos queria soltar Jesus, irmãos. Mas no versículo 20, ele diz assim, versículo 21, mas eles clamavam em contrário, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, está no versículo 22. Olha a pergunta que o Pilatos fez. Então você nunca mais põe a culpa em Pilatos, tá?
Ele estava ali sendo árbitro daquela situação. Mas ele tentou livrar a Jesus. Pela terceira vez, até mesmo porque Deus avisou no sonho a sua mulher que Jesus era justo. Tá? Versículo de número 22. Pela terceira vez lhe disse: mas que mal este fez? Não acho nele culpa alguma de morte. Aí ele fala assim: castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Eu não sei porque que ele precisava castigar Jesus também. Até hoje eu não entendi. Tá? Aqui já não gostei da atitude dele, mas tudo bem. Mas ele não queria que Jesus fosse morto. Porque ele sabia que Jesus não tinha feito nada. Porque ele conhecia aquela coja. Ele sabia por que é que Jesus estava ali. Porque fariseu é invejoso. Fariseu, além de ser falso e mentiroso, é invejoso. Ele parece o que não é. Então está ali. Mas eles estavam com grandes gritos, dizendo, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Principais dos sacerdotes, irmãos. Pessoas que tinham que conduzir o povo a Deus. Fazem o povo escolher um bandido, um ladrão, um homicida. Que coisa terrível, não é? Ação e reação. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o Barrabás, que era o que pediam. Mas entregou Jesus à vontade deles. Ok? E aí eu faço a pergunta a você. Quais são as ações? Quais são as reações? E mais profundo ainda, quais são as escolhas que você tem feito na sua vida? Isso é algo seríssimo, muito sério. Por isso, eu digo, não digo porque queira misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, longe de mim querer ser o dono da verdade, mas tenho me esforçado para pregar a verdade, irmãos. Não adianta, irmãos. Não adianta. Nenhum que olhava para Deus meia boca nos dias de Noé entrou na arca. Não adianta, filho. Não adianta. Aquele ladrão na cruz foi salvo na última hora porque se arrependeu. Agora, pessoas que vivem brincando de servir a Deus não vão ser arrebatadas, não. Porque Deus não se deixa escarnecer, não. O negócio é sério. Tá ok? Agora, veja, ainda falando desta questão, o apóstolo Paulo, não poderia deixar de citar, né? Na carta aos Romanos, capítulo 1, ele faz nós poderíamos dizer até, que a carta aos Romanos é algo assim, eu não vou dizer extraterrestre, né? É extraordinário, né? Essa carta que Paulo escreve à igreja de Roma, mas você só vai entender mais a fundo ainda se você conhecer um pouco da história de Roma, não é? Ainda mais no primeiro século. Então, Paulo, deixa eu adiantar aqui, eu já estou com o tempo também adiantado. Só um instantinho, deixa eu ver como é que está o tempo aqui. Só um minutinho que eu tenho que mudar a página.
Ixi, quase 1 hora já. Glória a Deus. Vamos lá. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 1 da carta aos Romanos, ele bate colocado. E ele vai trazer aqui situações comportamentais relacionadas à ação e reação dos seres humanos ao contexto que lhes cerca. E eu vou ler só o versículo de número 23, que diz assim: E mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração e à imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Ou seja, olha, irmão, Deus permite você fazer o que você quiser. Deus te dá o poder de decisão. Deus, ele te cerca de amor, de bondade, de tudo. Mas não brinca com Deus. Não brinca, não. A decisão de tudo na sua vida, quem toma é você. Você que serve a Deus hoje, serve a Deus porque escolheu servir a Deus. Você não foi amarrado para a igreja. Você, quando se foi na praça, não sei onde aceitou Jesus, não te amarraram. E te colocaram um revólver e falaram, aceita Jesus ou você morre. Não existe isso, pelo contrário. Você aceitou e muitos, a grande maioria, entregou a vida a Jesus chorando, por entender a situação em que viviam. Ok? Aí, vou continuar aqui, porque eu tenho que terminar esse contexto aqui. Diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Todas as nossas atitudes trazem uma consequência. É o que aconteceu lá. Eles, quando dizem a Jesus que Jesus deveria ser crucificado, eles pediram que o sangue de Jesus, de um inocente, caísse sobre a vida deles, e assim caiu. E dos seus filhos. Olha que coisa terrível. Que povo ordinário, irmãos. Onde já se viu o negócio deles? Ainda mandaram uma maldição sobre os filhos da atitude que eles estavam tomando. Versículo 28 aqui de Romanos capítulo 1. E como eles não importaram de ter o conhecimento de Deus. Irmão, irmã, eu vou dizer uma coisa para você. Como é terrível um crente que não gosta de ouvir uma pregação. Como é terrível um crente que não gosta de Bíblia. Isso é uma lástima, isso é uma tragédia, é uma vergonha. E o pior ainda, como é terrível pastores que não ensinam o povo as verdades, a verdade da palavra de Deus, levando o povo à destruição e a perecer. Porque o Senhor diz lá no livro de Osés que o povo dele
foi destruído porque lhe faltou o conhecimento da palavra do Senhor. E crentes vivendo adormecidos. Que coisa terrível! Não carrega nem Bíblia. Muitos usam a desculpa da Bíblia no celular porque tem vergonha. Vergonha de carregar a Bíblia. Não é só pela facilidade, não. É porque tem vergonha. Não é pecado ter Bíblia no celular, não. Mas o celular, e eu vou te falar um negócio aqui agora, hein? Não sou contra celular, não. Eu estou gravando aqui do celular, filho. Eu não tenho uma câmera, eu uso a do celular. Não sou contra. O problema é o uso que se faz. É o uso que se faz. Está aqui, ó. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem as coisas que não convêm. Então Deus falou, já que vocês não querem, façam o que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, e vocês vão colher aquilo que vocês quiserem. O dia que vocês quiserem se arrepender, eu estou aqui para vos perdoar. É assim que acontece. Então, falando ainda daquela questão lá de João 10, 10 e 11, de Lucas capítulo 23, que nós lemos a partir do versículo 18 ao 25, da escolha, você pode claramente entender porque João, que escreve para aqueles que já se converteram, para a igreja, diz no capítulo 1 do seu evangelho, que o Senhor Jesus, né, está no versículo 11, João 1,11, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ao contrário, o crucificaram. Jesus foi crucificado pelo seu próprio povo. Não o reconheceram como Messias enviado de Deus. Não o reconheceram. Aí João completa o versículo 12, o assunto, e diz assim: ação e reação, irmãos, está aqui, ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Maravilhoso, não é? Que Deus maravilhoso. Que Deus tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Bom, eu quero ainda... Tinha muita coisa para falar, mas eu preciso só falar... Deixa eu ver se eu falo hoje ou se eu continuo isso amanhã. Espera aí, deixa eu dar uma pensada aqui. O que eu vou falar? Bom, eu acho que eu vou falar... Bom, olha, é só para a gente terminar, como eu já citei os textos. Donald Stamps, um pastor americano, que morreu aos 53 anos, um estudioso da palavra do Senhor. Em 1991, ele disse o seguinte, 91, ok? Que o crente, o cristão, o evangélico, deve ter cuidado ao se divertir através de mídias. Hoje a gente pode olhar, nós estamos falando de 91. Cuidado com aquilo que você se diverte. Cuidado com aquilo e onde você gasta o seu tempo. Cuidado.
Muito cuidado. Porque de 91 para cá, o uso da internet. Olha, a internet é uma excelente ferramenta. Você está ouvindo essa palavra aí por causa da internet. Mas o que a internet já destruiu de lares, de casamentos, de famílias e pessoas que cometeram suicídio e assassinato por causa de coisas que viram na internet, é uma catástrofe, uma tragédia. E aí vou dizer a você, porque eu não gosto de Bíblia no celular dentro da igreja, que o crente tem que carregar a Bíblia. A Bíblia, ela funciona como um crachá. Ela traz uma identificação. É lógico que já disse aqui, e vou falar mais uma vez. O que vale é quem está atrás do crachá. Não adianta você usar um crachá e não honrar aquilo que está escrito no crachá, na identificação. Entretanto, a figura da Bíblia, quando alguém vê você com uma Bíblia, e quando você está com a Bíblia Sagrada, a visão é diferente. A visão de quem olha para você é diferente. No mínimo, vai olhar pelo menos à primeira vista e achar que você é uma pessoa que teme a Deus e que serve a Deus. E a sua, daquele que carrega a Bíblia, é de que você tem um compromisso com Deus, porque você ama a palavra de Deus. Porque quem não ama a palavra de Deus não tem compromisso com Deus, não, irmão. Ok? É isso. Agora, tem de gente que fica no Facebook na hora do culto, por aí, fingindo que está lendo a Bíblia, e não só no Facebook, no WhatsApp. E vai saber Deus vendo o quê? Entendeu? Ação e reação. Qual é a sua? Quais são? Não é porque são duas coisas. Quais são as suas? Qual a sua ação diante de Deus e diante dos homens? E como você reage diante de Deus e diante dos homens? Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai, tu és tudo para mim. És a fonte da minha inspiração. Em ti me refugio. Tu és socorro na aflição. Oh, meu Deus, reina em meu coração. Pai, tu és tudo para mim. És a fonte da minha inspiração. Em ti me refugio. Tu és socorro na aflição. Oh, meu Deus, reina em meu coração. Senhor, estende a tua mão. Tu és a minha canção.
só tu és digno de louvor, meu santo Senhor. Senhor, estende a tua mão, tu és a minha canção, só tu és digno de louvor, meu eterno amor. Senhor, nós oramos nesse momento. Pai, nós te louvamos porque a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E a tua palavra nos conduz à vida eterna. Quando ouvimos a tua palavra, quando meditamos a tua palavra, podemos analisar e contemplar em nossas vidas aquilo que temos, tudo aquilo que temos feito, de bom, às vezes de ruim, de certo ou errado, diante da tua palavra. Podemos corrigir as rotas, corrigir a rota. Podemos observar onde mais necessitamos. Podemos buscar mais, orar mais, meditar mais na tua palavra. Então eu te sou grato, eu te agradeço de forma sobrenatural, de forma especial, pela graça e pela oportunidade que o Senhor me concede, ó Deus, pela voz que o Senhor me deu, pelos pulmões, por poder respirar, por poder meditar, ter um pouco de entendimento e transmitir isso aos teus filhos. Senhor, eu oro nesse momento por todos os meus irmãos, por todos, ó Pai. Porque eu sei que como o Senhor sondou a Abraão, como o Senhor conheceu a Abraão, o Senhor também conhece cada um de nós. A nossa vida, ela é visível, ela é patente diante dos teus olhos. Por isso, Senhor, eu apresento a Ti a vida de todos os meus irmãos, de todos os que me ouvem. Não sei a que hora, qual momento, de que forma, mas que vão ouvir, vão ter acesso a esta palavra. Que o Senhor venha abençoá-los. Que o Senhor venha abençoar os seus familiares. Aqueles que estão perto ou longe, aqueles que moram em Jaboticabal, em outras cidades, em outros estados e até mesmo em outras nações, meu Pai. É em nome de Jesus que eu oro nesse momento. É em nome de Jesus que eu clamo ao Senhor. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos guardado desse vírus. Assim como foi profetizado, como profetizei no início dessa pandemia. Cumprindo aquilo que Moisés diz no Salmo 91, de que nem o mal, nem praga alguma, peste perniciosa, chegaria à nossa tenda, à nossa casa ou à nossa habitação. Nós te louvamos, ó Pai. Muito obrigado. Apresento a Ti todos os familiares e também irmãos que temos colocado diante do Senhor diariamente. A irmã Sueli, o Vanderlei, a dona Neuza, o Andrei, o Antônio Carlos, a dona Carmen, o seu Nelson, sua esposa e sua filha, meu Deus, que tem passado um momento muito difícil. Só o Senhor, Pai, para consolar e para amparar. Peço pelo meu irmão Edson, pela minha mãe Benedita, por sua saúde, ó Pai. Peço a Deus pela voz Melinda, o tio Lucrécio, o vô Francisco, em nome de Jesus, Pai. Apresento diante do Senhor o irmão Paulo, a Letícia, o Leandro, a dona Tereza, a Ângela, o Mauro, a Cidinho, o Roberto, a Hilda,
Coloco, Senhor, a irmã Vera diante do Senhor, o senhor Antônio Cândido, o senhor Horácio, a dona Rosa, o Vitim, a sua salvação, o irmão Jonas Ribeiro, a sua saúde, o Júlio César, a Viviane, a saúde da dona Nésia, a saúde da irmã Lucília. Coloco diante do Senhor, ó Pai, também, em nome de Jesus, a vida do Rafael, a sua libertação, a vida do Davi Miguel, da Yasmin, do Arthur, do Leonardo, da Ana, o Carlos, a Caroline, a Bárbara, o Arthur, a Vitória, a André, o Vitor, a Maristela, a irmã Ana Sofia. Peço pela Ana Lúcia Ferreira, pela Lucimara Ferreira, a irmã Benedita, Vilma, Senhor. Coloco diante do Senhor o Bruno. Olha pela vida dele, Pai. Tem misericórdia, consola o seu coração. Peço pela vida da Amanda, pela vida do Marlon, ó Deus, pela vida do Iago, da Michele, da Creuza, Senhor, do Nelson, da Elisângela, Senhor, a Natália, o Tiago, Senhor, a Ana Cláudia, o Wesley, a Isabela, a Fátima, o John, o Eduardo, o Leonardo, o Igor, o João Carlos, a Cristiane, a Júlia, a Renata, o Leonardo e a Priscila. Todos, ó Deus, que têm sido apresentados ao Senhor diariamente, que também peço pelo Marco Aurélio, pelo seu filho Vitor, peço pela libertação do Marco Aurélio, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Arranca esses demônios, ó Deus, que têm levado a essa destruição. Pai, nós oramos e nós clamamos ao Senhor nesse momento. Peço a Deus que o Senhor venha ouvir as orações, os pedidos de oração, os projetos de vida do teu povo. Coloque o Senhor também diante do Senhor as causas na justiça, os processos de aposentadoria, as carteiras de trabalho, os currículos. Coloco diante de ti, ó Pai, as chaves de casas que são alugadas, o sonho da casa própria. Venha com a tua bênção, com a tua providência, age onde há impossibilidade, porque tu és o Deus do impossível. Peço também, meu Deus e meu Pai, que em nome de Jesus, o Senhor abençoe, ó Pai, que o Senhor venha, em nome de Jesus, olhar por todas essas pessoas que estão representadas através dessas fotografias, peças de roupa, e através dos pedidos de oração dos teus filhos, meu Senhor. Peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, venha habitar poderosamente nesses corações. Olha pelas casas e pelos automóveis que são financiados, aqueles que contraíram dívidas, ó Pai, entra com providência, tem misericórdia, toca no coração dos credores, em nome de Jesus, ó Pai, socorre o teu povo, meu Pai. Peço, Senhor, também, que o Senhor venha tocar no alto da cabeça, a planta dos pés de cada um, nas juntas, medulas, articulações, nas veias, artérias, em cada célula do sangue, ó Deus, dos órgãos vitais, dos membros, dos nervos, dos ossos, dos músculos, ó Deus. Que o Senhor venha arrancar, ó Deus, toda a inflamação, toda a infecção. Que o Senhor venha arrancar os caroços, que o Senhor venha arrancar, Senhor, os tumores, as células cancerígenas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, fecha, Senhor, as feridas do corpo, da carne e da pele, mas também fecha, meu Senhor, as feridas da alma, feridas provocadas por amarguras, por tristezas, por iras, cóleras, dissensões, pelejas. Em nome de Jesus Cristo, arranca o espírito do medo, de confusão, síndrome do pânico, Senhor. Em nome de Jesus também eu te peço, ó Deus, que o Senhor, ó Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó, venha contemplar o sofrimento, Senhor, daqueles que sofrem, que só venha trazer o alívio, a paz, o regozijo, em nome de Jesus, ó Senhor, derramando alegria, paz, ó Senhor, saúde e libertação, em nome de Jesus. Que o teu nome, meu Pai, seja louvado, que o teu nome seja adorado, que o teu nome seja exaltado, hoje e todo sempre. Você diz amém e graças a Deus.
Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto hoje, no dia 2 de dezembro de 2020, essa quarta-feira. Quero agradecer a sua presença, quero agradecer a sua paciência, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos. Te peço a Deus que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, que o Senhor nos dê uma noite de paz, o sono reparador, o descanso dos justos, uma semana abençoada de vitórias, conquistas, em nome de Jesus. Te agradeço por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelo Teu Espírito Santo, que nos consola e ampara a cada instante da nossa vida. Pai, eu te agradeço pela Tua palavra. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, hoje e todo sempre. Amém, amém e graças a Deus. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Uma excelente noite a todos. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite.